A doença de Parkinson é mundialmente conhecida e foi descrita pela primeira vez por um cirurgião chamado James Parkinson em 1817. Ele também foi o primeiro a descrever o quadro de apendicite, mas o que pouca gente sabe é que ele esteve envolvido em um complô para assassinar o rei da Inglaterra. Meu nome é Jefferson Muraca, eu sou médico e veja essa história incrível comigo aqui agora no canal Medicina e Histórias. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no 7º episódio e já quero pedir aqui para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para por favor se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo e ativar as notificações. Aqui a gente entrega um material de muita qualidade e o seu like e a sua inscrição mostram que estamos no caminho certo, por isso eu conto com vocês. A medicina é uma ciência povoada de personagens heróicos, excêntricos, engajados, altruístas e muitos deles com personalidades marcantes. O personagem desse episódio é tudo isso. O Dr. James Parkinson era uma figura singular em sua época e contexto. Ele foi quase ao mesmo tempo um ativista político ferrenho, um escritor médico bastante popular, um colaborador científico na universidade, um médico altamente apreciado nas igrejas da época, um químico amador proeminente, um devotado médico em manicômios e um renomado paleontologista. James Parkinson nasceu no dia 11 de abril de 1755, em Shoreditch, Londres, na Inglaterra. Ele era filho de John Parkinson, que era um respeitado cirurgião e boticário na região de Hoxton Square, em Londres, e foi sua grande inspiração e orientou em relação à sua escolha profissional. Sua mãe se chamava Mary Parkinson, mas pouco se sabe sobre ela. Ele se casou com Mary Dale e teve 7 filhos, mas apenas 4 chegaram à vida adulta. E o seu segundo filho, John William Keyes Parkinson, também se tornou médico e ajudou seu pai durante muitos anos, atendendo tanto pessoas ricas quanto mendigos em Shoreditch e em sua casa em Hoxton Square, que ficava em um bairro pobre de Londres. James Parkinson é um homem sem rosto na história. Não temos fotografias oficiais dele porque ele morreu 2 anos antes dos primeiros mecanismos rudimentares para a fotografia aparecerem. O que temos é uma assinatura dele e uma descrição de sua aparência e personalidade feita por um médico e paleontologista inglês chamado Gideon Mantell, que foi o primeiro a fazer o estudo científico dos dinossauros. Essa ligação entre médicos e dinossauros não é única, e eu vou falar disso no vídeo que eu vou fazer sobre Michael Crichton. Voltando a Mantell, ele descreveu Parkinson à época com 56 anos como alguém um pouco abaixo da estatura média, com um intelecto enérgico, uma expressão agradável de semblante e maneiras suaves e corteses, prontamente transmitindo informações, seja sobre sua ciência favorita, a medicina? Não, a paleontologia, ou sobre assuntos profissionais. Pouco se sabe sobre a formação médica de Parkinson. O que nós sabemos é que ele estudou no London Hospital, hoje chamado Royal London Hospital, por 6 meses, quando estava com 20 anos, e então foi ser aprendiz de seu pai durante 6 anos. Em 1777, durante o seu período de aprendizagem junto ao seu pai, ele ganhou uma medalha de prata da Royal Human Society por ter ressuscitado um homem que havia se enforcado, que consistia na aplicação de eletricidade. Ele recomendava fortemente o uso de eletricidade para tratamento de casos de sufocamento e afogamento. Ele se graduou em 1784, quando tinha 29 anos, no mesmo ano da morte de seu pai, e assumiu o posto dele como médico. Em 1785, Parkinson assistiu e fez anotações em uma série de palestras feitas por John Hunter em sua casa em Leicester Square. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Hunter, porque ele tem uma história muito interessante envolvendo anatomia e um gigante. Pois é. Por incrível que pareça, mais do que os conhecimentos anatômicos e cirúrgicos de Hunter, o que chamou a atenção de Parkinson foi o grande entusiasmo de Hunter pela geologia e sua coleção de fósseis. Como sinais iniciais de Parkinson pela ciência geral e pelos fenômenos naturais, pode notar a sua descrição detalhada sobre o efeito da queda de um raio no corpo humano, publicado em 1789 nas Memórias da Sociedade Médica de Londres. Nessa mesma época, ele escreveu um livro sobre química chamado de Chemical Pocketbook, que apareceu pela primeira vez em 1800. Esse livro teve diversas edições, inclusive uma na Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1802, e Parkinson esperava que a transmissão ao público em geral dessa ideia correta e dos princípios e conceitos da ciência química que estavam sendo desenvolvidos naquela época na França e na Inglaterra.
Esse livro revela que Parkinson estava bastante familiarizado com as mais recentes teorias químicas, incluindo aquelas recentemente elaboradas por Antoine Lavoisier na França, e acima de tudo, que ele era capaz de transmitir facilmente essas noções elaboradas a qualquer pessoa que não estivesse familiarizada com a química moderna. O rei da Inglaterra nessa época era George III, no contexto da Revolução Industrial. Nessa mesma época também aconteceram a Revolução Americana, a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas. Esses eventos históricos influenciaram muito na forma de pensar de Parkinson, que por conta desse período turbulento tornou-se um forte defensor das pessoas em situação de vulnerabilidade e um crítico ferrenho do primeiro-ministro inglês à época, que segundo Parkinson não estava fazendo o suficiente para as pessoas desprivilegiadas do país. Por isso, ele escreveu vários panfletos com críticas muito duras usando seu próprio nome ou como Velho Hubert, um pseudônimo, quando se juntou no início da década de 1790 a uma sociedade chamada London Corresponding Society, uma organização de artesãos e operários que defendia uma reforma com maior participação popular além do pleno direito a votos para todos, ou seja, o sufrágio universal. É importante lembrar que naquela época, do outro lado do Canal da Mancha, na França, a guilhotina estava sendo muito usada, inclusive com o rei Luís XVI perdendo a cabeça no início de 1793. Havia temores de que essa violência poderia surgir também na Inglaterra. Na abertura anual do parlamento inglês, em 1795, a carruagem de George III foi atacada por uma multidão revoltada que reivindicavam pão e cantavam "Abaixo George e No King". Uma das janelas da carruagem foi quebrada no tumulto. A alegação era de que um atentado havia sido feito contra o rei por um atirador com uma arma de dardo de ar de alta potência. O dardo envenenado havia sido disparado a certa distância, tornando impossível encontrar o agressor, mas foi isso que quebrou o vidro da carruagem e errou o rei por poucos centímetros. Segundo o governo, havia uma terrível conspiração em andamento e a Sociedade Correspondente de Londres seria o coração maligno desse complô. Sem surpresa, James Parkinson estava ficando um pouco nervoso. Ele e mais 4 membros da sociedade secreta foram presos. Parkinson foi acusado de conspiração e ele se recusou a testemunhar sobre suas atividades na London Corresponding Society até que estivesse absolutamente convencido de que não seria incriminado na suposta conspiração. Ele acabou sendo solto sem acusações e talvez sabiamente não publicou mais panfletos de cunho político. Dito isso, alguns historiadores acreditam que a trama pode até não ter existido. Ao invés disso, eles postulam que o governo circulou um boato sobre isso para ter uma desculpa para impor restrições às organizações antigovernamentais. O primeiro-ministro Pitt, à época, havia aprovado a Lei de Práticas Traiçoeiras e Sediciosas e a Lei de Reuniões Sediciosas. Os dois atos, como ficaram conhecidos, basicamente resumiam a dizer que qualquer coisa contra o governo agora é traição. A London Corresponding Society, em particular, se manifestou contra esses atos, acreditando que eles infringiam o seu direito de protestarem contra o governo, o que pode ser o motivo pelo qual Parkinson e os outros foram alvos. Em 1803, o Parkinson participou de uma banca no Royal College of Surgeons, ou Colégio Real de Cirurgiões, onde um médico italiano chamado Giovanni Aldini fez uma experiência um tanto bizarra em um criminoso condenado à forca chamado George Foster e tinha a ver com eletricidade. Esse episódio inusitado influenciou Mary Shelley a escrever Frankenstein, mas isso eu vou contar num outro vídeo. Entre 1804 e 1811, o polivalente Parkinson escreveu um tratado de 3 volumes sobre paleontologia, que durante muito tempo foi o livro-texto-chave da orictologia, ou seja, estudo da história dos fósseis. Assim como outros médicos do século XIX, Parkinson era um ávido colecionador de fósseis, rochas e conchas. Ele chamava o seu museu pessoal de armário de moedas e medalhas. Em 1812, Parkinson escreveu um artigo em colaboração com seu filho intitulado Um Caso de Doença do Apêndice Vermiforme, e que é a primeira referência sobre apendicite aguda em literatura de língua inglesa. No terceiro episódio do nosso canal, eu conto uma história sensacional de Leonid Rogozov, um médico que estava em uma expedição na Antártica e teve que operar o seu próprio apêndice. O link tá aqui, ó. Só você clicar aqui para você dar uma olhadinha, tá bom? Outros artigos em colaboração com seu filho trataram sobre o trismo, que é uma limitação da abertura bucal, além da raiva, que era chamada de hidrofobia por causa das convulsões que o paciente com raiva apresenta quando tomava água.
O que acontece, na verdade, nesse caso, é que o vírus que causa a raiva afeta o sistema nervoso. Quando a pessoa vai beber um líquido, ao aproximar o copo da boca, a musculatura da faringe se contrai antecipadamente em forma de espasmo. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo o vídeo de uma pessoa que apresenta essas convulsões quando vai beber água. Em 1817, Parkinson escreveu um único artigo relacionado à neurociência, descrevendo com muita precisão uma condição clínica onde, segundo as suas próprias palavras, movimentos trêmulos involuntários com força muscular diminuída em partes que não estão em ação e mesmo quando apoiadas, como a propensão a dobrar o tronco para frente e passar de um ritmo de caminhada para um ritmo de corrida. Os sentidos e o intelecto estão ilesos. Essa descrição da doença permanece até hoje, o que mostra o senso de observação de Parkinson e sua capacidade de juntar diversos sinais e sintomas neurológicos em uma única entidade clínica que ele chamou de paralisia agitada, e escreve um artigo sobre isso. Acreditem, esse artigo ficou quase esquecido na literatura médica por cerca de 50 anos. Apenas quando Jean-Martin Charcot, ainda faço um vídeo sobre ele, percebeu que suas observações clínicas de pacientes com paralisia agitante eram iguais às descrições de James Parkinson. Por isso, Charcot denominou essa doença para doença ou mal de Parkinson. Mesmo assim, levou ainda muito tempo para que os neurologistas ingleses reconhecessem a doença pelo nome mal de Parkinson, o que é amplamente difundido nos dias de hoje. Durante 30 anos, ele também foi médico na Santa Casa de Hoxton, que era uma instituição para doentes mentais. Na época, ele foi acusado de confinar uma paciente baseada somente no relato de parentes e não em sua própria observação. Ele respondeu citando as leis de confinamento de pacientes com doenças mentais e como essas leis eram ruins e deu sugestões para que as leis fossem aprimoradas. Em 1824, James Parkinson e seu filho escreveram um artigo sobre a febre tifoide. Eles estavam preocupados com essa epidemia que aconteceu cerca de 1815 e que estava assolando a população mais pobre de Hoxton. Eles convenceram os responsáveis da paróquia à época, onde ficavam os pacientes, a erguer um muro que separasse as pessoas com febre tifoide dos outros pacientes. E eles tinham razão. Depois do muro, a incidência de pessoas com febre tifoide no centro de atendimento aos pacientes diminuiu muito, e esse foi o último artigo científico dele. Parkinson também foi um dos fundadores da Sociedade Geológica de Londres, uma das mais antigas do mundo. Ele também ajudou a fundar a Sociedade Médica e Cirúrgica de Londres, que depois se tornou o que é hoje a Royal Society of Medicine. Em seu aniversário de 68 anos, no dia 11 de abril de 1823, Parkinson tornou-se a primeira pessoa a receber a medalha de ouro honorária do Royal College of Surgeons e em consideração por seus trabalhos para a promoção do conhecimento natural, particularmente expressos por seu esplêndido trabalho sobre os restos orgânicos e de suas informações liberais e valiosas quando solicitados pelo colégio, em suas pesquisas de fatos relacionados a seus projetos científicos. Durante a cerimônia da noite, ele foi celebrado pelas suas conquistas no campo da geologia e paleontologia e a utilidade da sua coleção de fósseis, mas não falaram nada sobre a sua extensa contribuição médica. Ele morreu em 21 de dezembro de 1824, após um acidente vascular encefálico que o deixou mudo e parcialmente paralisado. No ano seguinte à sua morte, a sua célebre coleção de fósseis foi oferecida ao Royal College of Surgeons, mas a quantia solicitada pela esposa de Parkinson era aparentemente muito alta. Como resultado, a coleção foi a leilão e acabou se espalhando pelo mundo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, clique no like, ative o sininho para saber sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo também e não esqueça de nos seguir no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!